eu sou o professor Marcelo Viana. Estaremos juntos nessa disciplina de Epidemiologia em Segurança do Trabalho, né? Nessa disciplina você vai conhecer a importância de identificar o fenômeno saúde e doença na população e a avaliação do impacto de medidas de controle de doenças. Vai conhecer também os princípios e métodos no diagnóstico da saúde da população e na identificação dos fatores determinantes dos seus agravos e os melhores meios de proteção e recuperação da saúde. E aula 1. Histórico natural da doença. O conhecimento da história natural da doença permite bloquear a evolução da patologia, pois a prevenção existe uma providência precoce, uma ação antecipada, que será desencadeada a partir do conhecimento das inúmeras causas relacionadas com as características do hospedeiro, do ambiente e do meio ambiente, e ainda da facilidade ou dificuldade com que os fatores são anulados ou interrompidos. Então, pessoal, o histórico natural da doença é um fator de fundamental importância, haja vista que as experiências anteriores permitem a determinação das diretrizes do processo de saúde versus doenças e seus determinantes. O conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define a saúde como um complemento bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doenças. A concepção de saúde pode ser ampliada, como sendo uma das condições de alimentação, moradia, educação, meio ambiente, trabalho e renda. E ainda transporte, lazer, liberdade e principalmente acesso a serviços de saúde, conforme a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no Brasil em 1986. Níveis de prevenção. Por meio da história e com auxílio da epidemiologia, é possível esquematizar as medidas preventivas. As fases de aplicação das medidas preventivas na história natural da doença são as seguintes. Fase primária. É constituída por um grupo de ações que podem ser desenvolvidas por instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e indivíduos, visando a promoção e a proteção à saúde e a redução de fatores de risco, que consistem em ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar incapacidade e doenças. É o que convencionou-se chamar de saúde pública, ou seja, o diagnóstico e tratamento científico da comunidade. A fase de prevenção primária pode ser desenvolvida de modo promocional, quais sejam campanhas de divulgação de bons hábitos alimentares, estímulos a práticas de ginásticas e etc., por diversos meios de comunicação. Fase secundária. Uma vez que essas ações não sejam tomadas ou não tenham eficácia esperada, se iniciará a fase de prevenção secundária. O diagnóstico de toda e qualquer doença deve ser feito o mais precocemente possível, assim como o tratamento deve ser instituído de imediato, de modo a deter a progressão da enfermidade. A fase de prevenção secundária consiste, portanto, no diagnóstico precoce da enfermidade, para que seja evitado o reconhecimento tardio e a consequente avanço desta moléstia. Fase terciária. Esta fase consiste em reabilitação na recuperação parcial ou total das capacidades no processo de doenças e na reintegração do indivíduo ao seu ambiente social e à atividade profissional. São exemplos de fase terciária, fisioterapias, terapias ocupacionais, fonoaudiologia e psicologia social. Definições e conceitos em epidemiologia. Definição de epidemiologia. É um termo de origem grega que significa epi, sobre, demo, população, e logia, estudo.
É, portanto, o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Enquanto a medicina clínica dedica-se ao estudo da doença no indivíduo, analisando caso a caso, a epidemiologia debruça-se sobre os problemas de saúde em grupos de pessoas, às vezes grupos pequenos, mas na maioria das vezes envolvendo populações numerosas. Objetivos da epidemiologia. Os principais objetivos da epidemiologia são: descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações humanas, proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer as prioridades. Identificar fatores etiológicos na gênese da enfermidade, rompendo a cadeia de transmissão das doenças. A partir dos conhecimentos necessários sobre o comportamento de determinada doença ou agravos à saúde e de seus fatores condicionantes, se definirá a aplicação de medidas capazes de interromper a cadeia epidemiológica das doenças transmissíveis, bem como criar mecanismos de controle e prevenção nas doenças não transmissíveis. Exemplo de quebra no elo da cadeia: vacinação a cada 6 meses, bons hábitos de higienização nas mãos e dos alimentos, uso de EPI, entre outros. Vigilância epidemiológica. Conceitos de vigilância epidemiológica: conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de controle ou prevenção. Esta é a definição da Lei 8.080 de 90, que é a Lei Orgânica da Saúde. Outra definição é o conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para a doença a qualquer momento, o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de fatores condicionantes, com a finalidade de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e controle de determinadas doenças. Esta definição é do Guia de Vigilância Epidemiológica da Fundação Nacional de Saúde. Função e propósito da vigilância epidemiológica. A função é a coleta e processamento de dados, para a posterior análise e interpretação dos dados processados, a fim de recomendar medidas de controle apropriadas, visando a promoção das ações de controles indicadas e avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas. Divulgação de informações pertinentes, com o propósito de fornecer orientação médica permanente para os responsáveis pela decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. A vigilância epidemiológica constitui-se, portanto, um instrumento importante para o planejamento e organização, além de operacionalização dos serviços de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas correlatas. Especificidades da vigilância epidemiológica. Através da análise de dados, deve-se responder os seguintes questionamentos: como a doença se distribui segundo as características das pessoas, lugares e épocas consideradas? Que fatores estão relacionados à ocorrência da doença e sua distribuição na população? Que medidas devem ser tomadas a fim de prevenir e controlar a doença? Qual o impacto das ações de prevenção e controle sobre a distribuição da doença?
Com esses dados em mãos, a vigilância epidemiológica recomenda e promove ações de controles apropriadas, que permitem a tomada de ações eficientes e eficazes para a prevenção de controle de doenças e que ameaçam a saúde coletiva. Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. O que é o Sistema de Vigilância Epidemiológica? O Sistema de Vigilância Epidemiológica se organiza em torno de uma série de atividades interligadas e complementares, que devem ser desenvolvidas continuamente e de forma integrada. Portanto, todos os integrantes do sistema têm atividades em comum, que no caso de vigilância epidemiológica são as seguintes: coleta, processamento, análise e interpretação dos dados, investigação epidemiológica, recomendação e implementação, além de avaliação de ações de controle, retroalimentação e divulgação das informações. As atividades citadas anteriormente são desenvolvidas em todos os níveis do sistema de vigilância. No nível local, privilegia o conhecimento das ações de saúde locais e a execução das atividades de intervenção em curto prazo. No nível estadual e federal, participa do sistema desenvolvendo atividades de caráter mais estratégico, normativo e avaliativo, com horizontes de mais longo prazo e abrangência. Fonte de dados que alimentam o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. A informação para a divulgação epidemiológica destina-se à tomada de decisões. A notificação compulsória tem sido a principal fonte de vigilância epidemiológica. Notificação compulsória consiste na comunicação obrigatória à autoridade sanitária da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde ou surto. A notificação compulsória é dada por profissional de saúde ou qualquer cidadão visando a adoção das medidas de intervenções pertinentes. O Sistema Único de Saúde incorporou o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica como um subsistema que baseia-se em informações para que sejam balizadas as ações para o controle das doenças e os agravos específicos. Portanto, as informações devem ser tomadas como parâmetros para a tomada das decisões. Coleta de dados e informações. A força e o valor da informação, que é o dado analisado, dependem da qualidade e fidedignidade com que o mesmo é gerado. As pessoas responsáveis pela coleta estejam bem preparadas para diagnosticar corretamente o caso, como também para realizar uma boa investigação epidemiológica, com anotações claras e precisas para que possam ser utilizadas com confiabilidade. Tipos de dados que alimentam o sistema de vigilância epidemiológica. Dados demográficos, sociais e ambientais. Números de habitantes, características da distribuição, condições de saneamento e as climáticas. Dados de morbidade. Notificação de casos e surtos, produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, investigação epidemiológica, busca ativa de casos. Dados de mortalidade, declarações de óbitos, processada pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade. E a notificação de surtos e epidemias. Portanto, senhores, aqui encerramos o primeiro módulo com a ideia inicial do que é epidemiologia. No primeiro momento, iremos abranger de forma mais geral o assunto e no segundo momento, iremos focar a epidemiologia no aspecto da segurança do trabalho, focando também dados estatísticos e as medidas a serem tomadas para evitar o risco da propagação destas doenças. Até a próxima.